escapar disso. Querendo ou não, a gente termina tendo que falar sobre essas guerras, tendo que nos posicionar em relação a elas, tendo que entendê-las, porque elas estão já numa presença mais próxima de cada um de nós, na medida em que teve ação militar aqui na Venezuela, né, dos Estados Unidos, ainda que tenha sido só uma ação de inteligência, né, de sequestro do presidente, já foi uma ação de intervenção militar dos Estados Unidos num país bem próximo aqui. E agora a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã está atingindo todo mundo pelo aumento do preço do petróleo. Isso é bom que fique registrado, a história não vai deixar dúvidas, né, do que está acontecendo nesse processo atual. Infelizmente, nós temos que falar sobre isso. Entender isso é uma necessidade histórica premente, porque nada nos assegura que há uma tendência de essas guerras terminarem logo e se resolverem de forma a criar uma paz duradoura ou assegurar mais paz nos anos e décadas aí adiante. Ao contrário, a gente está numa situação onde há uma evidente condição de crise mundial e as guerras são previsíveis. É disso que eu vou tratar hoje. O nosso tema hoje são as guerras no processo histórico contemporâneo. Eu sou o professor Paulo Fleury Teixeira, sou filósofo e sou médico e estou fazendo essas análises do ponto de vista da ciência da história, ou tentando desenvolver uma análise científica, ou dentro do possível, baseada nessa fundamentação, né, que a gente pode chamar genericamente de ciência da história, uma busca de uma abordagem científica da história. E, de acordo com isso, a gente pode entender que a guerra tem uma racionalidade econômica absolutamente perversa, mas tem alguma racionalidade econômica inquestionável na lógica liberal ou capitalista em geral. É uma forma segura do governo queimar capital e dar uso a recursos, mão de obra, no âmbito da crise. É um investimento num setor produtivo com demanda segura criada por ele mesmo, daí que muita gente advoga que por trás das guerras está o complexo industrial militar, e sempre vai ter verdade nisso, porque eles estão interessados em vender os seus produtos. Mas a crise torna isto uma necessidade para os governos, porque a economia está girando mal ou não está girando e está estagnada ou em recessão ou sob risco de recessão, estagnação e até estagflação constante. É mais ou menos isso que estamos vendo nas grandes economias capitalistas mundiais, as economias da aliança hegemônica dos Estados Unidos. Então é uma forma segura do governo queimar capital. Dentro dessa lógica, a guerra é uma forma racional para se resolver ou se ajudar a resolver as crises econômicas capitalistas liberais. É o que alguns chamam de keynesianismo de guerra, e nós estamos certamente sob um influxo, sob a influência, ou neste momento os governos desses principais países da aliança hegemônica estão justamente investindo de algum modo nessa estratégia de mobilizar sua própria economia através desse mecanismo fundamentalmente destrutivo, não é? Sobretudo, as guerras são formas de destruir recursos produtivos, físicos e humanos, de destruir capital e quebrar cadeias de produção, de circulação de mercadorias, fazendo e justificando o trabalho mais sujo, mais destrutivo
da crise econômica ou na crise econômica. De certo modo, o que eu estou querendo dizer aqui é que a guerra é mais uma consequência e também é causa da crise econômica, mas ela está no processo da crise. Esse crescendo de guerras mundiais está nesse processo de uma crise econômica mundial que eu tenho procurado explicar nos vídeos que estão aí atrás, né? Então, a guerra é uma forma de queima de capital, é uma forma de queima de capital humano, né? De morte, de direcionamento de força produtiva para esse fim totalmente destrutivo. Não é possível, né, a gente ignorar nunca, apesar que numa situação como essa praticamente todo mundo ignora, o absurdo total que é uma guerra. Uma guerra é a legitimação do assassinato de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas inocentes, por motivos geopolíticos, estratégicos, empresariais, religiosos, que não poderiam justificar isso nunca. É um absurdo total, é o máximo absurdo em termos de ação social humana. É uma destrutividade absoluta. E ela tem um sentido absurdo nesses momentos históricos. A guerra está sempre aí, é fato, mas é fato também que nós estamos num crescente de guerras e que o risco torna-se cada vez maior de guerras mais intensas, e isso se dá num quadro histórico de crise econômico-social mundial e fundamentalmente crise dos países hegemônicos da estrutura capitalista mundial ou do sistema capitalista mundial atual, entendeu? E além de ser uma necessidade econômica, de certo modo, ou pelo menos dar uma resposta econômica a necessidades econômicas, né? A guerra ou as guerras dentro das crises, ela também é uma estratégia ideológico-política claramente muito utilizada para justamente nesses momentos de crise mobilizar massas insatisfeitas, furiosas. Tudo isso, a guerra pode ser um canal, né, de mobilização e quase sempre angaria grande apoio popular. O povo raramente se opõe ao príncipe quando ele decreta guerra numa condição de crise econômica no capitalismo. É até uma sabedoria popular, estúpida que seja, mas verdadeira. Dentro da crise, vai apoiar o seu país, e se há necessidade de um país perder e outro vencer, que seja o seu vencedor e o outro derrotado. Eu acho que é um pensamento mais ou menos natural, né, de sabedoria popular, ainda que estúpido, porque a guerra é sempre estúpida, é sempre destrutiva, e essas guerras entre países, guerras imperialistas e interimperialistas, nunca são por necessidade popular, por interesse ou necessidade popular. São por estratégias geopolíticas, interesses capitalistas e etc. Né? E eu estou tentando explicar que é praticamente uma necessidade, ou pelo menos é uma saída muito viável dentro dessas condições de crise, o recurso às guerras, e é por isso que eles estão aumentando no momento histórico atual. E acabei de dizer porque acabam também angariando aderência popular, né? Apesar de que agora, nesse momento, nos Estados Unidos parece que se esgotou isso realmente e não tem apoio popular. Essa guerra meio que inútil, né, do ponto de vista deles, e objetivamente, né, de cada cidadão americano no cotidiano, não parece que a população americana está mais disposta a aceitar a perda de hegemonia histórica
que está acontecendo do que os seus líderes capitalistas e políticos, né? E capitalistas políticos, como o próprio presidente. Seja como for, né? Portanto, quase que uma condição de natureza que, no aprofundar-se da crise liberal da economia mundial, sobretudo desse bloco ocidental, né? Chamado ocidental, mas inclui certos países, a aliança hegemônica, né? Digo, inclui certos países asiáticos, é a aliança hegemônica dos Estados Unidos, que nesse processo de crise, que a guerra seja cada vez mais defendida e efetivamente ampliada. Eu escrevi isso em 2024, é uma sala de situação ainda, para quem está acompanhando alguns vídeos aí para trás, é a sala de situação do segundo semestre de 2024. Eu tinha bastante convicção de que isso ia acontecer, esse ampliar da guerra. Naquele momento, a gente estava lidando no mundo com vários conflitos e um extremamente trágico, né, que era, e ainda está acontecendo, a limpeza étnica sionista na Palestina, que prosseguia e prossegue ainda hoje, apesar do cessar-fogo, continua a limpeza étnica sionista e que agora se estendeu para o Líbano, né, para o sul do Líbano. Também a mesma estratégia de limpeza étnica para colonização. Isso ninguém pode contestar, isso está acontecendo diante dos olhos de todo mundo. Essa ação, essa situação e essa condição, né, da população que está lá, absolutamente trágica, diante de um mundo que não consegue se interpor, né, contra essas ações de Israel. De um jeito ou de outro, eles estão conseguindo prosseguir num processo já longo de limpeza étnica, extermínio, genocídio de parte da população, expulsão de outra parte, na Palestina e agora no sul do Líbano estão prosseguindo com isso, né? Prosseguem sem maiores oposições reais, com apoio das grandes potências ocidentais, na época, ou pelo menos o silêncio conivente, continua mais ou menos assim, sem maiores oposições reais, sem que o mundo consiga fazer qualquer coisa efetiva para deter ou impedir. Por mais que muitos de nós, né, em nome da razão, da dignidade humana, se manifestem e protestem contra. Ninguém consegue deter também a guerra proxy da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. E isso em 2024 continua e vai continuar próximos meses e talvez anos adiante. Naquele momento eu escrevi, parecia longe do fim, com alto risco de se ampliar. Talvez o risco de se ampliar tenha reduzido, a posição mais belicista da Europa reduziu, hoje os Estados Unidos é que assumiram a frente. Naquele momento os Estados Unidos tomavam, até com o discurso do Trump, que acabou sendo eleito, né, uma posição menos beligerante, de se retirar das guerras e não de ampliar sua participação em guerra, mas agora, como eu tinha previsto também, são os Estados Unidos que assumem a frente de um braço violento do imperialismo, e é isso mesmo que era de se esperar nas condições de crise atuais. Então, eu escrevia, né, que uma guerra proxy ou direta dos Estados Unidos contra o Irã parece estar apenas no começo. Esses trechos aqui até foram publicados numa revista chamada Outras Palavras, naquela época, em que eu fazia essa avaliação preditiva de que a guerra proxy ou direta dos Estados Unidos contra o Irã parecia que estava apenas no começo. Isso até endereça uma análise para tanta gente que está lendo essa condição
da guerra atual, né, dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, como se fosse uma guerra conduzida por Israel e que os Estados Unidos estão sendo levados, por seja lá qual for recurso de coação, de enganação, de não sei o quê, que o Netanyahu pudesse exercer sobre o Trump e coisas desse tipo. Mais ou menos isso seria, e ainda que eventualmente possa acontecer na história, o cachorro está sendo abanado pelo rabo, né? Ou balançado pelo rabo. Abanado sim, mas balançado. O rabo está balançando o cachorro. Num ponto de vista histórico um pouco mais longo, isso não pode acontecer. Não, Israel não conduz os Estados Unidos, a não ser num sentido em que são os bilionários que estão no poder que conduzem hoje a política norte-americana, e grande parte desse capital é judeu, é sionista e está, enfim, nessa área. São os judeus grandes financiadores políticos dos Estados Unidos, isso é mais ou menos bem conhecido, né? E tem uma interferência, quase se pode dizer, simbiótica, né, entre Estados Unidos e Israel, e ali atuam como uma unidade, de certo modo, como se Israel fosse uma unidade avançada, ainda de um certo imperialismo, né, britânico, americano, ocidental, né? Todos ali se advogariam isso, né? É uma única democracia de padrão ocidental naquele território. E isso hoje parece bastante absurdo. Parece que o próprio governo Trump nos Estados Unidos pode ser questionado por seus métodos, se está dentro dos parâmetros democráticos da Constituição norte-americana, ou se já saiu muito disso. E Israel também pode ser bastante questionado, porque é um Estado em guerra, né? É um Estado marcial, e muito dificilmente isto é uma democracia em sentido liberal, ocidental, né? mais pleno. Mas isso, olha, não é a coisa mais importante que eu vim tratar aqui. Né? Eu estou querendo simplesmente analisar esse momento de crescendo de guerras que continua e vai continuar nos próximos anos, se a minha análise está correta. Nesses e em outros conflitos armados internacionais, milhares, talvez dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas até estão morrendo. Né? Já morreram e continuam morrendo todos os dias. Jovens, em especial, que são assim assassinados, e trilhões e trilhões, bilhões, trilhões, em soma trilhões já em recursos produtivos que são simplesmente destruídos. Trilhões e trilhões, se considerar todo o esforço de reconstrução de infraestrutura que está sendo destruído agora. E isto, como eu estou te dizendo, tem um sentido absurdo na crise econômica. É uma realização da crise econômica, é um modo dela se realizar. Né? O modo mais dramático e mais destrutivo por si mesmo. Né? E milhares, milhões de pessoas, bilhões, trilhões de dólares sendo simplesmente destruídos cotidianamente nos campos de guerra. E o risco que isso se amplie para níveis ainda mais catastróficos é realmente cada vez maior. Isso foi o que eu escrevi no segundo semestre de 2024, vale precisamente para agora, e vamos seguir com isso nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.